Agora, ação de prestação de contas. O que consiste? O que é isso? Quais são os meus direitos? Bem, a ação de prestação de contas é completamente válida em nosso ordenamento jurídico e ela tem por objetivo, tem por finalidade fazer com que o shopping locador preste contas, ok? De todas as cobranças a título de condomínio, fundo de promoção e todos os demais encargos e cobranças privativas que estão dentro dessa rúbrica condomínio. Cauê, mas eu já ouvi dizer que os lojistas não têm êxito nesse tipo de ação. É verdade. E sabe por quê? Pensa só comigo. A coisa mais fácil hoje em dia é maquiar o balanço e o balancete de uma empresa, o resultado de uma empresa. Cauê, como assim? A gente vê inúmeros exemplos de empresas que são listadas em bolsa, que sofrem milhares, centenas de milhares de auditorias internas e externas e descobrimos recentemente um rombo financeiro delas. A exemplo as lojas americanas, a exemplo a IRBR3, né, listada em bolsa, que é uma resseguradora, que depois de uma auditoria, depois de muitos anos, uma auditoria final comparou que realmente os números estavam completamente inflados para que seus diretores pudessem receber bônus e etc e tal. Então, a coisa mais simples hoje em dia é maquiar o resultado. Você como lojista, você como empresário, como empreendedor, na hora de declarar o teu imposto de renda, você junto com o teu contador, com o teu braço, com o teu time ali fiscal, você consegue alocar o que eu aloco aqui como despesa, o que eu aloco aqui como prejuízo, etc. Você tem a facilidade dessa manobra. Obviamente que o shopping também tem. Então assim, é o Cauê que faz esse tipo de coisa? Eu não sou contador e te falo mais. Em eventual ação de prestação de contas de condomínio, você pode contratar o expert, o cara formado em Harvard. A chance dele, às vezes, descobrir onde está o gato nisso aí é muito difícil. Por quê? Porque ele não entende desse bicho shopping center. Dentro da minha equipe, eu tenho pessoas especializadas lá no meu escritório que já foram gerentes financeiros, controllers de shopping center. Então, os caras sabem onde que ele está pisando, eles sabem onde que ele vai olhar. Então, quais são os riscos da ação de prestação de contas? Cuidado em acreditar em qualquer advogado por vamos ingressar com a ação de prestação de contas. Para te falar a verdade, eu vou falar um pouquinho da minha estratégia. Eu não entro direto com a ação de prestação de contas. Sabe por quê? Sabe qual que é o risco que essa ação pode te trazer? O custo das custas processuais, etc., ele é muito baixo. Porque o valor da causa a gente coloca ali no meio jurídico R$1.000 para efeitos fiscais. Então você vai recolher R$100 aqui no estado de São Paulo, 130, 140 reais de custa processual. Porém, lembre-se que o juiz é um cara que não entende bulhufas disso. E ele vai ter que indicar um contador de sua confiança. Quanto que você acha que um contador vai cobrar para analisar os últimos 5 anos do resultado financeiro de um shopping? No mínimo uns 20, 30 mil reais. E que você que ingressou com esse tipo de ação vai ter que bancar. Então, às vezes, compensa entrar com esse tipo de ação num universo completamente incerto e já sabendo que você vai ter um custo exacerbado com honorários de perito? Talvez não. É por isso que, no meu escritório, como eu tenho experiência no varejo de shopping há quase 15 anos, lá a gente faz um levantamento prévio do que realmente eu vou ter uma consistência para cobrar a prestação de contas. Como isso, Cauê? Eu analiso as contas pagas pelo lojista, eu notifico o shopping e eu entro com uma outra ação antes dessa ação de prestação de contas. Porque essa ação, que se intitula exibição de documento, é essa ação que primeiro eu vou intimar o shopping a me apresentar os documentos. Pegou? Eu não vou direto para a discussão da prestação de contas. Primeiro eu entro com uma ação de exibição de documentos em que eu obrigo o shopping a prestar as contas para mim, me apresentar os documentos. Feito isso, a minha equipe, extremamente capacitada em shopping, que realmente conhece o resultado financeiro de shopping, mas assim, é questão de poucas horas, eles conseguem indicar se há inconsistência na cobrança e apontam o valor dessa inconsistência. O que eu faço com isso? Aí sim eu ingresso com a ação de prestação de contas, sabendo aonde eu vou cobrar, o que eu vou cobrar e o que eu vou receber. Vê a diferença de não ser um aventureiro jurídico, de não embarcar em aventuras jurídicas por aí? Toda ação judicial reflete custos. E obviamente, Cauê, vamos supor que você achou aí nessa auditoria tua, etc., o shopping exibiu esses documentos e você achou valores.
É possível negociar com o shopping? Evidente que sim. Porque pensa só, o shopping ele não quer tornar público uma cobrança indevida. Porque já pensou o efeito cascata que isso ia dar? Então o que eu faço? Valendo-se disso, eu notifico o shopping e falo, shopping, vamos bater um papo, vamos tomar um café? Ó, tá vendo aqueles documentos que você me apresentou? Apurei essa diferença aqui de 50, de 100 mil reais. Vamos fazer o seguinte, abate aí nos aluguéis a vencer ou me devolve esse dinheiro e eu fico quieto. Tá bom? O shopping vai aceitar correndo porque ele não quer dar publicidade para os outros lojistas. Mas, ponto de atenção. Cauê, vou ingressar com a ação de prestação de contas mesmo assim, etc e tal. No escuro, você pode, além dos custos financeiros, cair num outro problema. O caldo pode entornar contra você. Por isso que eu faço essa análise prévia para ver se eu tenho direito a receber ou a pagar. Por quê? Por um erro mecânico, por falha mecânica de colaboradores de shopping ou sistêmicos, o shopping pode ter feito cobranças equivocadas no teu boleto. E aí ele vai poder também te cobrar essa diferença. Então, muito cuidado ao se falar em ação de prestação de contas de condomínio e essa exibição de documento, que na verdade é só quem é do ramo faz isso. Quem não é, quem é aventureiro não faz. Ação de prestação de contas de shopping, por muitos anos, os shoppings ficavam possessos quando recebiam isso. Porque literalmente abriu uma caixa de Pandora, que é, tô entrando na tua casa, nem te conheço, vou abrir a geladeira e entrar no banheiro de porta aberta. Só que ao passar do tempo, os shoppings perceberam o seguinte, cara, não faz diferença nenhuma ele fazer isso, porque eles não vão achar isso aqui. Porque, de novo, você precisa de pessoas que tenham conhecimento de shopping, pessoas que tenham conhecimento contábil de shopping center para analisar esse tipo de situação. Portanto, não caia em falácias. Não caia em armadilhas e aventuras jurídicas.